Você está construindo uma casinha em terreno alugado. É. Por quê? Porque Adoro essa expressão, cara. o marketplace não é teu ambiente, cara. Aquilo lá tem que dar lucro. Tem um dono aquilo lá. Aquilo é um negócio. Então, se você vai lá e vende essa canequinha e essa caneca estoura de vender, o que o marketplace sabiamente vai fazer? Essa caneca aqui tem uma baita aceitação. Cadê outros fornecedores de caneca para mim? E no final das contas, eu, Fábio, que estou vendendo a caneca, me dei mal, porque me dei bem. E assim, é a regra dos caras. O terreno é alugado. E eles querem fazer isso porque eles querem mais aluguel. E legal, bacana, viva o capitalismo, a plataforma deles, eles fazem o que quiser. Não está contente, sai, vai para outro. Ok, viva o capitalismo. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do Acendendo as Luzes, o podcast do IFL-SP. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo em todos nós associados 6 pilares: o da integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e, por fim, conquista de resultados. Se você deseja se tornar esse líder completo, e tem entre 25 e 35 anos, reside em São Paulo, você pode começar a seguir a gente nas nossas redes sociais, @IFLSP, para ficar por dentro do nosso processo seletivo, que vai acontecer esse ano. A gente tem processos seletivos recorrentes. E hoje aqui comigo, também associado ao IFL, tem o co-host Nicolau Eloy, que é diretor no BP Money, um dos 10 portais de economia mais admirados do país. Além disso, é sócio de um dos 5 maiores escritórios de assessoria de investimentos filiados à XP no Brasil, a SVN Investimentos, com mais de 17 bi sob assessoria, e sócio da Code Comunicação, uma das principais agências digitais do Norte e Nordeste. O cara faz muita coisa e tá aqui no podcast com a gente. É um prazer estar aqui pela primeira vez também. E com o tema, agora para falar sobre construindo negócios digitais, temos um convidado muito especial chamado Fábio Trindade. Fábio é diretor de parcerias estratégicas, diretor sênior de parcerias estratégicas na Wix.com, todo mundo conhece a Wix, cara. Coordenador do Comitê de Comunicação Digital na Abrahec, Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente, e diretor de Growth Hacking na Abradi, Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Em seus mais de 20 anos de carreira, já ocupou cargos de liderança em diversas empresas no mercado digital. Fábio, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, cara. Eu, pessoalmente, já usei o Wix várias vezes. Eu, assim, que nem a gente estava conversando antes, como uma pequena empresa, está querendo fazer uma startup no mercado digital. Cara, como que eu faço minha landing page? Como que eu construía meu negócio digital? Eu, cara, fazia uma página no Wix. Ali aquilo me ajudava e vocês têm uma infraestrutura muito boa. Assim, eu sou um advocate muito grande de Wix e por isso eu estou muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Acho que todo mundo já foi picado pelo bicho do empreendedorismo, já foi cara, ali para o Wix. Passou ali para fazer um sitezinho na Wix, cara. É muito simples. E eu queria entender um pouco assim, como que vocês lidam com tudo isso, com essas pessoas aí que estão querendo empreender? Como que vocês buscam incentivar esse empreendedorismo ali através do Wix? Ah, legal. Luiz, muito obrigado aí pela oportunidade. Nick, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Wix é um gigante e ela é muito conhecida. Hoje, para vocês terem uma ideia, que alguns números, são números abertos no mercado, a Wix tem mais de 240 milhões de usuários na plataforma no mundo. E a Wix, é muito comum as pessoas quererem comparar a Wix com outras plataformas de e-commerce. Só que nós não somos uma plataforma de e-commerce. Uhum. Nós somos uma plataforma de presença digital que, inclusive, tem faz e-commerce. Exatamente. Tem alguns números interessantes, A Wix, ela tem, hoje, mais de 280 características que você pode adicionar a um site. 280. A nossa loja de aplicativos aqui no Brasil conta com 414 aplicativos. Então, dentro desse universo de... Eu sou uma PME, que é o nosso posicionamento,
e eu quero desenvolver alguma coisa digital, muito difícil você não encontrar uma característica para o teu site que você não consiga adicionar dentro da Wix. Isso falando do ponto de vista de tecnologia. Mas a Wix agora, ela está tendo uma visão muito de negócio. O que ela espera, por exemplo, o que ela quer entregar para um dono de restaurante? Ela quer entregar uma experiência digital onde esse dono de restaurante consiga rentabilizar mais. Certo. Fácil entender por quê. Porque se a gente está entregando uma ferramenta que faz com que ele rentabilize mais, ele gosta mais da ferramenta, ele usa mais a ferramenta, ele indica a ferramenta. É o segundo passo, né? Depois que o cara já tem presença digital, você já está querendo antecipar o segundo problema dele, que vai ser conseguir resultado através daquilo. Perfeito. A gente tem um conceito na Wix que a gente chama de, ótimo, AAA digital. O que é o AAA Conectado digital? com a Wix. Não, mas perfeito, cara. Porque é o seguinte, o primeiro passo, né? O primeiro A é o A de aparecer. O segundo passo é o A de ativação. O que a gente chama de ativação? Então, primeiro você monta um site, depois você dá um propósito para esse site. O que é montar o site? É você minimamente ter uma estrutura. Tá? Então, montei, pode ser qualquer estrutura. Depois eu dou um propósito de negócio para esse site. Ou seja, se eu sou um restaurante, o que eu espero como restaurante no ambiente digital? Então, eu quero fazer reserva de mesa digital, eu quero ter um cardápio digital, eu quero que o cara pague antecipado digital, não sei. Então, o que a gente dá para ele é uma oportunidade de transformar aquele site em um negócio. E o terceiro e último é o que a gente chama de atividade. O que é atividade? É tornar isso recorrente. Então, você foi lá, usou aquele site, o que a gente quer é que você retorne ali e indique novos usuários. E coma mais no site, e use mais o site, coma mais no site, não, coma mais no restaurante, né? Você volte para aquele restaurante, entendeu? Então, olha que interessante. O site, ele deixou de ser uma ferramenta de tecnologia, mas ele virou uma ferramenta de negócio. Eu estou expandindo o negócio restaurante. Isso é verdade também para academia. Isso é verdade também para hotel. Acho que é verdade para todo negócio, né? Antes as pessoas dividiam entre negócio offline e online. Acabou. Mas na verdade, hoje não existe mais isso. É tudo uma coisa só e as pessoas perceberam que na verdade você precisa estar no digital, porque é tudo uma roda só girando. Perfeito. Esse negócio de experiência, né? Experiência digital hoje, você nota muito o seguinte, né? Talvez, eu acho que seria equivocado dizer que ela começou no digital, mas ela ganhou força, talvez, muito no digital, para você entender o fluxo do teu cliente e tudo mais. Mas hoje você vê experiências offline, experiências físicas, onde a empresa, ela se preocupou com aquela experiência. Aquela experiência, ela tem um motivo. As etapas que você cumpre dentro de determinado lugar, seja uma loja do varejo, seja dentro de um hotel, seja num restaurante, você vê restaurantes hoje trazendo experiências. E não estou falando de experiência gastronômica, estou falando de experiência do ambiente. O Starbucks tem muito isso, né? Olha, eu tô te propondo aqui uma experiência. O café faz parte dessa experiência, né? Então, companhia aérea, são coisas que você faz no mundo físico, mas a questão da experiência ela é muito forte hoje. Existe uma preocupação muito grande com isso hoje, né? Quer falar aí? Não, acho que um exemplo bacana que eu tive dessa complementariedade entre online e offline foi... Outro dia eu fui numa loja comprar uma roupa, não tinha peça na loja física, aí o vendedor chegou para mim, não, pega esse cartão aqui, quando você for comprar na loja online, você não vai pagar o frete. Então, de fato, complementar que não é ruim para o vendedor de uma loja física ter uma loja online, mas sim que a marca, de alguma maneira, ela conseguiu conectar esse vendedor físico também ao e-commerce dela. Então, percebendo que, tudo gira numa única roda, né? Tem algumas marcas que já entenderam isso. Eu acho que é um processo, tá? Por exemplo, outro dia eu fui numa loja comprar um tênis, uma chuteira de futebol, né? E foi bem interessante, assim, uma marca grande e tudo mais. E eu conversando com o cara, falei, mas será que não tem no site isso? Eu senti que eu falei alguma coisa errada ali. Eu senti que não deu certo. O cara tem uma rixa com esse outro canal. Aí, sabe quando você percebe, assim, né? Não deu certo aqui, não foi legal o que eu falei. Eu falei, mas no site, eu não sei, me veio isso na cabeça. Mas você vai ganhar comissão do mesmo jeito? Ele falou, não, no site a gente não ganha. Pode pesquisar lá. E meio que o cara virou as costas e foi embora. Assim, meio que acabou a conversa ali, Caraca. Aquele atendimento mágico, né? Todo aquele treinamento. Cara. Então, é culpa do vendedor? Ok, ele poderia ser talvez mais profissional, mas a empresa não... A empresa tem que olhar para isso. O cliente hoje... Ser omnichannel de verdade, né? Exatamente. Então, e olha que simples. A gente não falou de tecnologia, a gente não falou de processo. Cara, esse cara precisa de alguma maneira, você empresa que vende chuteira, precisa de alguma maneira explicar para o teu vendedor
que ali na loja ele tem que ganhar alguma coisa, ou tem que ter algum benefício. O vendedor precisa gostar do canal online. Tem que ter alguma coisa, mas assim, aquela empresa nitidamente colocou o vendedor contra o canal online. Isso ficou muito nítido para mim. Ficou muito nítido que o atendimento acabou ali, ó, obrigado, tchau, tá bom, vai lá no site, se vira, não quero nem saber o que você vai fazer. Total, o cara acabou, né? E a gente isso me lembra até da conversa que a gente estava tendo com o Pedro Engler, que a gente estava falando dos incentivos, né? De alinhar tudo isso para você conseguir, porque ali você está destruindo um canal, criando um incentivo perverso dentro da sua empresa que a galera vai criar uma burocracia e vai querer fazer o contrário, não vai querer vender. Então, pô, faz parte do papel de quem fosse essa loja aí de chuteiras para o cara poder alinhar esse negócio, porque o Omnichannel é isso, né? Tem que ser complementar, não pode ser... Eles não podem lutar. E assim, a Wix, você falou que vocês estão ligados ali, né, para pequenas e médias empresas. Eu já vejo até algumas médias empresas bastante usando, né, de tipo, pô, cara, é uma solução muito boa. E vocês estão incentivando esse empreendedorismo. Como que vocês fazem para captar? Vocês têm uma presença aí em outras partes de empreendedor? Vocês participam de ecossistemas? Como que vocês fazem com essa parte estratégica aí, já que você é de parcerias estratégicas? É bem legal, assim, porque o que acontece? Eu tô na Wix há 1 ano. Eu fui contratado, né, para montar essa divisão, basicamente, aqui no Brasil. Esse é meu desafio aqui. Então, nós estudamos aí muitos canais, avaliamos alguns canais, erramos em alguns casos, mas o que a gente nota, sim, é que isso é novo para as empresas. Antigamente, né, o cara na área de vendas que cuidava de PME era o estagiário ou júnior, né? Então, você pegava as grandes empresas, né? As grandes empresas de software. Cara, quem é que cuida de PME? Ah, esse cara aqui, entendeu? Chegou agora aqui, bota ele para cuidar de PME. Deixa ele aprender aí, entendeu? O que aconteceu agora com o PME? As empresas entenderam que o PME é um cluster. E que dá escala pra caramba. Entendeu? E que dentro daquele cluster, você pode construir outros mini clusters que dão muito retorno. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos neobancos aqui, que são, acho que, na minha visão hoje, são os que estão mais olhando para isso com uma atenção especial. O que os neobancos entenderam? Só para explicar um pouquinho, o que você considera um neobanco? Os bancos digitais. Esses bancos digitais, isso. Tá. Vamos chamar os bancos digitais aqui. Alguém chama... Tem uns que chamam de neobanco. Eu nunca tinha ouvido essa sigla, neobanco. Eu entendi assim, mais ou menos o que era, mas... Não, no final das contas, são os mesmos casos, tá bom? Tá. Então, vamos pensar nesses bancos digitais, assim. O cara vai lá... Aqui no Brasil tem um fenômeno muito interessante, que é o que eles chamam de CNPF, né? O que acontece, né? Você tem ali o PF, que é um PJ. Vamos lá para o exemplo de quem que é o CNPF. Aquela vovozinha que faz bolo lá no seu bairro. Ela é uma empresinha de fazer bolo. Mas ela não tem um CNPJ. O que ela faz? Ela faz tudo na conta dela. Então, né, ela transaciona. Como é que os bancos começaram a perceber isso? O volume de transação. Putz, cara, essa vovozinha aqui começa a receber muito dinheiro na conta. É sempre o mesmo valor. Ou ela recebe R$500, ou ela recebe 250. Então, eles começaram a perceber alguns padrões de depósito ali nas contas. Uhum. E aí, cada um faz o seu recorte. Mas os bancos começaram a identificar que, tem um monte de PF, ou pessoa física aqui, que não é pessoa física. Esses caras estão transacionando, independente do que ele está vendendo. Ele está transacionando alguma coisa. E aí, com base nisso, eles começaram a extrapolar isso com o advento dos dados, né? Agora tem muito mais gente olhando e pesquisando dados. Eles começaram a olhar para as bases deles e descobrir coisas maravilhosas. Assim. Eu tenho um baita cluster de advogado. E a pergunta que veio é o seguinte... como é que são eu esses posso... CNPFs? Eu gostei desse... No caso dos advogados, ali é diferente, tá? Mas ele começou a identificar. Tem o cluster do CNPF. O que eu faço para esses caras aqui que eu posso rentabilizar mais com eles? Aí eu tenho o cluster dos advogados, eu tenho o cluster dos contadores, eu tenho o cluster do comércio. E a pergunta que começou a aparecer para esses neobancos, principalmente, é o seguinte. Como é que eu rentabilizo mais? O que mais eu posso ofertar para um advogado, por exemplo, que está aqui na minha base, de modo eu rentabilizar mais com ele? Eu posso fazer um empréstimo para ele? Qual que é o momento adequado? Qual que é o valor? Então, esses neobancos que estão muito preocupados com dados, que vieram desse ambiente, né? Talvez não, que vieram desse ambiente digital, eles estão começando a ter essas preocupações e começar a olhar mais para clusters específicos dentro do PME. E aí tem alguns números interessantes. Esse número que eu estou trazendo aqui, ninguém nunca concordou, mas ninguém nunca conseguiu questionar. Qual que é?
Eu tenho um número hoje que nós devemos ter aqui no Brasil entre 35 e 40 milhões de PMS. Fácil entender esse número, de onde ele está vindo. 130, 140? Desculpa, de 35 a 40 milhões de PMS. Tá. O que eu falei? Eu entendi 130. Não, foi 30 e 40. Tá. Eu falei assim, caraca. Não, eu falei entre 35 e 40 milhões de PMS. Tá bom. De onde vem esse número? O meu raciocínio é meio simples. Você pega a Receita Federal, ela fala que tem 18, qualquer coisa milhões de PMS aqui no Brasil. Uhum. Essa mesma Receita Federal fala que... E você observa esse número da Receita Federal em vários momentos, que a ilegalidade do Brasil é de 50%. Ou seja, ele só está conseguindo medir metade. 18 vezes 2, né? Então você consegue... 36 ali. Uhum. Vamos colocar uma margem de erro, porque esse número não é oficial, ninguém carimbou isso daí. Mas o raciocínio vem daí. Então, eu já confrontei esse número com algumas outras empresas que falaram, não, olha, a gente usa a base de 30 milhões, a gente usa a base de 35. Ou seja, você tem um potencial muito grande aqui. Total. E aí, você começa a entrar no negócio seguinte, e cadê o CNPF nessa história? Onde é que está o CNPF? Ou seja, essa base é maior ainda? O fato é que ninguém sabe o número. Entendi. Você não sabe quantas PMS tem no Brasil, mas o número é muito grande. Uhum. O número é muito grande. De novo, né? Aquele cara que faz... O senhor faz tudo lá. Sempre tem um senhorzinho lá que arruma, né? Pô, o cara é bom de arrumar o banheiro, ele arruma, mas precisa pintar aqui, não precisa trocar a Ele lâmpada. só faz um piquezinho ali. E aí? Acabou. E esse cara? A pergunta é, como é que a gente atinge ele? E aí tem duas questões. Do ponto de vista da empresa, para eu rentabilizar em cima desse cara, e como é que eu turbino ele? Como é que eu transformo ele num profissional melhor? Que tipo de capacitação eu posso dar para ele? Aí pensando no social mesmo, no país. Tem um relatório que saiu, eu vi esse número através da Atlântico. E ele pontua lá uma série de números para PMS, ele fez um levantamento bem legal ali, eu sugiro para quem puder acessar. Uhum. Eu acredito que isso esteja disponível, mas é um relatório, ele fala bastante de PME. E ele mostra ali com números que a PME brasileira, ela é menos efetiva, ela é menos eficiente do que as outras. Deve ser pra caramba, cara. Fácil entender por quê, né? Aquela história que a nossa geração ouviu de que a educação ia fazer falta, bateu na porta, né? Fez, né? Vai tentar contratar um bom desenvolvedor, certeza, né? Cara. Aí você vê, né? É difícil, a gente tem uma fuga muito grande de desenvolvedor. Por isso que o modelinho, cara, é bootstrapping ali de você, cara. Drag and drop, acabou, escreveu aqui, tem um mínimo senso estético e tem até a estratégia dos templates, né? Que os próprios templates, eles são uma maneira de você já dar um heads up ali para a pessoa e ela conseguir se turbinar, porque faz total sentido isso aí de você tá querendo, você quer criar de certa forma um mercado que você vai atuar. Porque você tem um monte de gente, você fala assim, cara, eu tenho um potencial de 36 milhões. E esses caras ainda, às vezes, nem estão prontos para consumir o seu produto, só que você quer se colocar, cara, é muito o que a gente tá falando ontem, cara. Você tá querendo se colocar como first mover nisso aí para o cara já ser top of mind seu e você se crescer com ele com autoridade. Olha só em que nível a gente tá, assim, na Wix, que é um negócio muito avançado, assim. A Wix tem 6 mil funcionários. 3 mil são desenvolvimento de software, puramente. Só engenheiro de software. E aí a gente tem um produto que chama ADI. Esse produto não aparece porque ele está embutido dentro da experiência da Wix, mas ele tem uma equipe ali muito especializada para criar. O ADI é Artificial Design Intelligence. Tá. Se você entra hoje no site da Wix.com e se você for fazer um site, você passa por 7 telas. Você tem o teu site pronto. O que você não vai ter ali é o conteúdo. A ADI, o que ela faz? Você fala... O primeiro campo que você preenche lá é o seguinte... Qual que é o teu negócio? Cara, tem esse negócio, né? Você tem duas opções. Você quer usar essa ADI ou você quer fazer mesmo o seu site? Perfeito, é isso aí. Genial. Você quer fazer o teu site? Vai lá, toca, faz. Você quer usar ADI? A Wix te ajuda. Então, por exemplo, quando você escreve lá, sei lá, mecânico de caminhão, ela já tem pré-definido alguns fluxos para mecânico de caminhão com base na experiência do que os usuários que escrevem lá mecânico de caminhão em diversos idiomas no mundo fizeram. Então, ela te dá sugestões. Ela te dá 3 sugestões de fluxo. Para tudo que você escrever. Floricultura, ela vai te dar 3 sugestões de fluxo. E ela te dá 6 sugestões de design. Caraca.
Cara, chegou no nível assim, ó, advogado de família. Ela te dá 6 designs, cores, conceitos visuais e tudo mais, e te dá 3 fluxos para tudo que você escrever. E aí, a gente pode até, para os canais, né, para as empresas, a gente pode até personalizar isso. Putz, eu não quero 3, eu quero 2, eu quero 6 fluxos. Eu quero 12 designs. Então, a questão é o seguinte, a gente tornou isso um negócio tão automático e mesmo assim, a gente tem uma barreira de entrada no Brasil. Que não é uma barreira de entrada com relação ao produto da Wix, é uma barreira de entrada digital. Então, de novo, aquela história de que a educação ia fazer falta, tá fazendo. Caramba, então, eu vejo isso, né? Você tava falando assim, cara, eu vou adicionar um monte de produto aqui adjacente, então, de repente, toda essa parte do site, a roteirização do site, vocês ajudam, as imagens do site, tipo, não é só fazer a estrutura de que deixa fazer, né? Então, beleza, já tenho isso. Cara, mas, porra, a galera não tá usando, mas isso aqui é a ferramenta perfeita. Por quê, né? Aí você olha para trás e você percebe que tem essa barreira digital, mesmo a gente tendo mais celular do que gente no Brasil. Perfeito. E aquilo que a gente fala, que foi o mesmo movimento que a XP passou no início, né? De literalmente educar o brasileiro a investir fora dos bancos. Você vai brisar, todo mundo tá focado naquele cara que, pô, ele tem um negócio e ele quer abrir online, mas você tem todo um segmento de CPFs e CNPJs que, pô, eles têm um negócio e não querem abrir online. E eles não sabem porque eles não querem abrir, ou às vezes eles querem abrir e não sabem como abrir. Você vai precisar educar esse mercado para consumir seu produto, né? Esse acho que é um grande desafio aqui para o crescimento da Wix, sabe? E não é um desafio para a Wix, né? É um desafio de país, assim, exatamente. É um desafio social, entendeu? A gente precisa ensinar para as pessoas minimamente o que é um ambiente digital, como é que ele funciona. O potencial dele. Negócio, olha, você tem ali você vende caneca, você tem uma lojinha de vender caneca, cara, como é que você faz a conta de se tá dando margem essa caneca? Se você fala com os marketplaces aqui no Brasil, eles enxergam assim, uma dificuldade gigantesca em fazer esse tipo de... Eu tô falando das 4 operações, entendeu? Eles têm uma dificuldade gigantesca de explicar pro cara as 4 operações. Olha, se você comprou isso daqui por 10, você não pode vender por 8. Você está tendo prejuízo. E assim, não é um negócio pontual. É a barreira de crescimento do marketplace. Então, e aí, para mim, o que vem na minha cabeça é que, cara, isso aí vai ter que gastar muito dinheiro para educar essas pessoas. Como é que vocês estão fazendo isso? Porque aí que, na minha cabeça, entra muito parceria estratégica, né? Porque já tem um monte de gente fazendo isso. Se você se pluga nessas pessoas, você já vai ser a solução que vai ser apresentada para elas, né? Essas pessoas que estão querendo levar o mundo digital, mostrar o potencial do mundo digital. São até influência, né? Como eu já não sei, mas, por exemplo, como eu acabei entrando no mundo digital foi pelo Érico Rocha, que ele tá lá mostrando a galera dos potenciais do marketing digital, aí se pluga num cara desses que tá abrindo as portas, é uma solução boa, não é? Tipo... Então, tem muita iniciativa no Brasil, tá? Tem muita iniciativa. Eu acho que elas ainda não estão coordenadas. Entendi. Porque cada um tá olhando pro seu negócio, né? Então, você pega o marketplace, o que ele quer? Ele quer educar as pessoas para que elas usem melhor o marketplace e rentabilizem mais. E faz todo sentido isso. Assim como você gostaria também que a pessoa usasse o Wix. Assim como eu gostaria de criar a Universidade Wix, entendeu? Dinheiro infinito, investe aqui, cria a Universidade Wix, vamos ficar treinando as pessoas e dando curso. Só que o recurso é finito, né? Então você não... Eu gostaria de ter um chequezão assinado. E eu tenho certeza que a Wix gostaria de assinar um cheque e mandar para cá, mas são 240 milhões de pessoas conectadas, né? Então você tem uma série de prioridades aí para tratar. Qual que é a minha visão disso? Como é que eu enxergo isso? Eu acho que você precisa trazer cada vez mais parcerias e não tem uma receita. Eu acho que hoje está muito na oportunidade. Não existe uma coordenação. E eu acho que é aí que o governo, eu acho que é aí que o Estado poderia colaborar nesse sentido. Calma aí, deixa eu olhar as principais parcerias. Deixa eu olhar para onde esses caras estão olhando. Qual que é a dor desses caras? Como é que a gente coordenaria isso? Existe uma maneira de coordenar todas essas parcerias? Por exemplo, os marketplaces, eles têm essa dor aqui. Ou como é que a gente pode ajudar, nós como governo federal, estadual, municipal, o que quer que seja, como é que eu posso ajudar esses caras? As telecoms, qual que é a dor delas dentro desse ambiente, entendeu? Mas aí é uma política muito ampla, muito longo prazo, que precisaria ser construída. Eu não conheço, pelo menos eu não tenho conhecimento desse tipo de iniciativa. Mas eu acho que pensando em Brasil, é isso que a gente tenta... Eu acho que isso seria um caminho
para ajudar, enquanto os programas de educação, eles são lentos, né? Pô, o cara vai lá com 7 anos, ele sai no colegial, sai com... Então, no mínimo, demora quantos anos para ele sair ali do colegial, entendeu? E vendo aqui, até o que você faz, né? Que você é associado da Abrarec, falei certo? Isso. Abrarec e a Brad. São duas associações. Porque parece ser essa a sua estratégia mesmo, né? De tipo, cara, vou fazer parte dessas associações. Eu não sei se elas acabam tendo muita ação governamental junto ali, mas são empresas que estão ali, empresários que estão querendo desenvolver alguma coisa e através de uma associação civil. Né? Eu pessoalmente eu olho muito para as associações. Eu acho que as associações são um grande polo ali de ideias e iniciativas. Nem todas elas frutificam. Mas eu entendo que existem associações que estão fazendo um trabalho interessante e relevante dentro do mercado digital como um todo. Mas, de novo, os desafios são muito grandes. Quando a gente vai falar com os marketplaces, eu fiquei assim, boquiaberto, quando eles falaram das 4 operações básicas, entendeu? Como é que você vai falar de marketing digital para esses caras? Como é que você vai falar para um cara desse? Pô, Google... O buraco é mais embaixo. Entendeu? E eu acho que nós estamos chegando agora nesse limite mesmo. Os early adopters, a pandemia nesse aspecto, né? Se dá para tirar alguma coisa boa dessa pandemia, talvez foi essa digitalização. Acelerou a digitalização. O Brasil aconteceu um fenômeno aqui no Brasil que não aconteceu no resto do mundo, que é o seguinte: os índices de pandemia, né? Se você traça a curva ali de digitalização antes da pandemia, eles subiram, mas não caíram no Brasil. Então, as empresas se digitalizaram e estão se digitalizando e continuam nessa curva. Então, basicamente, você tem uma mudança de trajetória, né? Você tem a curva, ela dá um pico e continua crescendo. Nos Estados Unidos, não aconteceu isso. Você tem a curva, ela dá um pico e cai de novo. E continua nos mesmos índices pré-pandemia. Isso aí explica muito do que aconteceu com as empresas tech. Por que os caras tiraram investimento? O raciocínio aqui é simples. Pandemia. Vou investir nas empresas tech. Legal. Deu um pico. Quando acabou a pandemia, o que aconteceu? Caiu. A Wix ainda teve essa sorte que a Wix não caiu o número. Ela subiu consideravelmente e manteve a linha de crescimento. Mas muitas tiveram. Teve empresa, tem concorrente nosso ali que a ação chegou a valer $1.000. A ação não vale 30 hoje. Caraca. Todo mundo falou, isso? Agora é o novo normal, é isso aí, só é digital, nunca mais nada vai Passou voltar. X trimestres lá, deu um erro aqui, entendeu? Entendi. Então, teve e o Brasil, ele manteve, ele teve as taxas de crescimento ali, elas se mantiveram. Então, teve ali um benefício. Eu vi um outro número também, que mesmo durante a pandemia, foi interessante isso. A quantidade de e-commerces criados, ela não foi constante. Né? Agora todo mundo virou e-commerce. Não. Você teve um pico no início da pandemia, você teve ajuste, você teve queda, na média cresceu, mas você teve muito problema no ambiente digital. Se você pegar as agências de publicidade digital, esses caras sofreram ano passado. Ou em 2020 ali, 2021, 2020. Não são anos que você senta com o CEO de agência e o cara não tá rindo à toa. Muita empresa que fechou. Porque fecharam as portas porque não... Primeiro, ninguém planejou isso, né? Você imagina. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa... não é todo mundo que tem cliente de fato digital, né? Não, nem sabia. Ninguém sabia o comportamento. Eu trabalhava numa empresa em 2020, quando teve a pandemia. Eu lembro do CEO da empresa me ligando, falando, Fábio, esse negócio aí parece que é sério mesmo. Vai fechar São Paulo. Não, imagina. E aí eu passei num final de semana com um amigo meu que é da indústria farmacêutica. Ele falou, cara, não é sério, é muito sério. Caraca. Eu lembro que no domingo à noite eu ligando, cara, parece que você tinha razão mesmo. É muito sério mesmo. Cara, a minha história da pandemia, eu tava assim, eu ganhei uma bolsa pelo IFL, foi indicação pro Instituto Ling, para eu estudar lá em Georgetown durante 3 meses. E, cara, eu tava lá estudando, né? E nessa especialização, e de repente, cara, começou uns papos lá de coisa na China, sei lá o quê. Aí, tá estranho esse negócio. Literalmente parecia coisa de filme, né? Todo mundo, não vai dar nada, tal.
Aí, de repente, você começa a ouvir uns casos na cidade, aí teve um caso na faculdade, Um e caso eu olhava pro lado de assim, amigo, cara, de amigo. tinha acabado de voltar sei lá, das férias escolares, de faculdade, e tinha um monte de chinês lá. E aí, de repente, estourou um caso lá na faculdade que um padre, porque é uma faculdade jesuíta, né, que fez a comunhão de todo mundo, foi diagnosticado com Covid. Nossa. E aí, cara, a faculdade fechou, todo mundo mandou a gente de volta, e aquele negócio, você não sabe, né? Esse cara é um vírus que vai morrer, é um vírus que vai diminuir meu pulmão pra sempre. Cara, era muito louco. E aí você tava, tipo, realmente, ninguém sabia o que ia acontecer, cara. E aí, no ambiente digital, né, você teve, por exemplo, as empresas que trabalham com chatbot se deram muito bem. Uhum. As empresas de e-commerce se deram muito bem, na média. Mas, por exemplo, as agências de publicidade, elas sofreram. Certo. Até fechou com lucro e tudo mais, mas... Opa, calma aí. Olha que interessante. 2020, lockdown. As empresas de automotivas cortaram investimento. Ninguém podia ir na agência. Para que o cara vai anunciar? Quanto representa no bolo publicitário todas as montadoras do país? Eu só peguei o exemplo de montadora. Mas a Netflix cresceu. Legal, bacana, né? O PIB brasileiro, 40% está na mão das montadoras, né? E de todo o ecossistema que gira em torno disso, né? Não dá para dizer que a Netflix compensou, né, cara? Entendeu? Mas a indústria de games bombou. Putz, legal, bacana, Porra, ótimo. A pessoa não tem noção de escala. Entende? Então, teve uma situação ali delicada. E sem contar que mesmo esses negócios, eles... não sabendo como o mercado iria reagir, o primeiro corte de custo é o de verba publicitária, acabou. Não, na Brad nós tivemos uma situação ali de fechamento de um monte de agência. Eu conversava semanas antes da pandemia, eu conversava com o diretor, um dos diretores da Brad, e ele falou assim, ele tava me contando, uma conversa informal, ele tava me contando, Fábio, eu tô feliz aqui, porque eu acho que eu consegui chegar onde eu queria, do ponto de vista de empresa. Eu tenho uma empresa, eu tenho clientes muito bons, eu consegui montar uma equipe... muito boa, eu tenho uma empresa pequena, eu faturo o que eu quero. Eu consegui alcançar ali um patamar de muito conforto no meu negócio. Deu 2, 3 semanas, quando deu lockdown, ele saiu da Brad. Veio lá a desfiliação dele, eu lembro que eu cheguei a ligar para ele e falar, não, calma aí, vamos sentar, tá um monte de gente, nós vamos segurar a bronca aqui. Você não vai sair, nós vamos dar um salvo-conduto aqui para algumas empresas que estão pedindo desfiliação, a gente vai... Dá um jeito. Espera um pouquinho aqui, porque não pode perder você. Você é um cara ativo aqui dentro da associação, ajuda bastante, ele dava muito treinamento e tudo mais. Então, impacta demais. Que é isso, entendeu? Que é isso? E do outro lado, as empresas de e-commerce, eu lembro que na Brad você tem também, né? Empresas, plataformas que vendem sistemas de e-commerce. Eu lembro que teve um lá que falou assim, cara, eu bati minha meta em março. Eu bati a meta do ano. Assim, tudo que eu tinha de pipeline fechou. Falando de investimentos, foi o mês de maior captação, assim. De maior, grande parte dos escritórios. Caramba. Acabou, cara. Eu bati o meta. Agora eu só preciso entregar. Se eu colocar minha equipe de vendas de férias aqui, tá tudo certo. Eles já bateram a meta em março, acabou. Pode ir todo mundo para casa, se divirta. A gente não consegue mais entregar. O problema agora tá na entrega. E falando, puxando esse gancho, assim, teve esse susto, passou acho que 1 mês e meio ali, 2, né? Falando, aí todo mundo virou, passou o susto e falou, precisamos trabalhar, digitaliza tudo. E aí foi todo mundo para aquela corrida de vamos botar um negócio no online o mais rápido que der. Obviamente a gente tem essas PMEs que não conseguem entrar online, mas olhando pelo lado de PMEs que, tiveram experiências ruins online e acharam que só gastaram dinheiro, e PMEs que têm medo de entrar online porque na teoria está saturado. Sim, como é que você olha isso de maneira mais macro e analisa, cara, assim, o mercado de fato está saturado para algum tipo de empresa? O mercado online de fato necessita de um tipo de abordagem diferente hoje pelo número de empresas que tem online, olhando assim mais pelo lado de consultoria, né? O que é que você poderia olhar que são os maiores erros das empresas e o que é que elas precisam, eu vou entrar no meu negócio online, o que é que eu preciso ter nessa hora? Sabe uma coisa que é muito comum, assim, que eu ouvi falar, não só de PMS, tá? Mas o ambiente online, você precisa ter minimamente um conhecimento.
Então não adianta, sei Entender lá... as dinâmicas de, cara, o que é Google, como você chega no seu tráfego, porque é tipo você abrir uma loja, né? Você tá abrindo uma loja, como que você faz as pessoas passarem na frente? Perfeito. E hoje você vai abrir uma loja em shopping, vem lá a vitrinista, vem a treinadora dos vendedores, vem a pessoa que fala te dá uma noção do que é aquele shopping, o que funciona. Então você tem muita informação para abrir a loja no shopping ali. Você tem um investimento, claro, mas você tem, né, você tem que contratar muita gente. De novo, a vitrinista lá. Ó, eu vou montar a vitrine, eu vou montar... Tem a arquitetura da loja lá. Para escolher o ponto, foi meses de estudo. O ambiente online, guardado as devidas proporções, principalmente em relação de investimento, você pode investir lá R$100, mas é a mesma situação. Certeza. Então, o que eu vi muita gente... O que aconteceu muito? O estagiário abriu o site. Não, o cara foi lá e falou assim, pô, mas tá todo mundo fazendo Google e eu tô fazendo Google e não tô ganhando dinheiro com isso daqui e não recebo uma visita. Cara, não é fazer Google, não é ir lá na padaria e falar, me vê 3 pãezinhos aqui. Não, eu gosto do torradinho. Não é isso. Para você... O funil é mais completo. Não, e para você fazer Google, por mais simples que a ferramenta seja, ou mesmo a história da Wix, vamos dar o exemplo da Wix. Se você não sabe que site você quer construir, não adianta você construir um site. Eu vou trazer a conversa, não vou ficar falando dos outros, eu vou falar de mim agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um site para minha loja. O que é sua loja? Não sei muito bem. O que você quer com o site? Então, de novo, né, vai naquela questão seguinte. Hoje, montar um site, ou você ir lá trabalhar no Google, não é uma questão de tecnologia. Uhum. É uma questão de negócio. E os caras não estavam preparados para isso. Ninguém, né? Ninguém que entrou ali no ambiente digital estava. Acho que é exatamente por isso, né? O negócio físico você não abre com R$100. Exatamente. Então você toma todo aquele cuidado. O online, por mais que mereça talvez o mesmo investimento, Perfeito. ou muitas vezes mais, você pode abrir com R$100 e o cara prefere, não, vamos abrir com ele. E aí teve muita gente, assim, em toda essa história o Google ganhou dinheiro, mas as pessoas não. Então teve muito disso. Teve muito da falta de conhecimento para operar no ambiente online. Então, cara, não, eu faço no Instagram, dá certo. É muito comum, por exemplo, né? O que a gente enxerga na Wix? Isso é bacana. O que a gente enxerga que são os drivers de entrada no mercado digital no Brasil? Para isso que eu queria perguntar. São 2 drivers muito fortes que existem aqui no Brasil. Um driver são as redes sociais. Então, o cara vai lá, monta a lojinha dele no Instagram, sucesso. Vai lá, vende, não sei o quê, faz lá o canalzinho dele no YouTube, sucesso. Cara, ele tá entrando no digital, redes sociais, todas. Onde é que estão né, talvez os maiores, né? Instagram, o Facebook está perdendo muita força, o TikTok está ganhando força, então acho que esses 10 são os principais, tá? Qual que é um outro caminho? Marketplaces. Eu tenho um produto, eu quero vender, eu não sei como vender isso no digital, eu vou lá no marketplace da Magalu, ela me ajuda. Tá. Americanas, e assim por diante. Todos esses marketplaces que tem aí. Qual que é o problema de você operar nesses 2, né, redes sociais ou marketplace? Você está construindo uma casinha em terreno alugado. Por quê? Porque o marketplace não é teu ambiente, cara. Aquilo lá tem que dar lucro. Tem um dono aquilo lá. Aquilo é um negócio. Então, se você vai lá e vende essa canequinha e essa caneca estoura de vender, o que o marketplace sabiamente vai fazer? Essa caneca aqui tem uma baita aceitação. Cadê outros fornecedores de caneca para mim? E no final das contas, eu, Fábio, que estou vendendo a caneca, me dei mal, porque me dei bem. E assim, é a regra dos caras. O terreno é alugado. E eles querem fazer isso porque eles querem mais aluguel. E legal, bacana, viva o capitalismo, a plataforma deles, eles fazem o que quiser. Não está contente, sai e vai para outro. Ok, viva o capitalismo. Uhum. Nas redes sociais, a gente conhece várias histórias das redes sociais mudando os motores de busca. Acho que a mais emblemática aqui foi quando o Facebook, né, ele fecha a torneira, abre a torneira ali do motor que coloca as informações no teu feed, para os portais de notícia. Fácil entender por quê. Calma aí. Se é um portal de notícia, você está vindo aqui ganhar audiência na minha plataforma, eu não ganho 1 centavo, você quer ganhar audiência aqui na minha plataforma, você paga. O negócio é privado, é meu direito. Super justo. Viva o capitalismo. Uhum. Então, você está entrando lá e você está se submetendo a uma regra. Ótimo. Qual que é a nossa proposta aqui enquanto a Wix nesse aspecto? Construa um hub onde você tenha as suas informações e o seu negócio digital e você pode escolher em quais outros canais você quer trafegar. Mas o hub da tua informação e do teu negócio está ali. Tá.
Qual que é o nome disso? Site. Que pode ter uma evolução, se você quiser, para um e-commerce. Mas aquilo é seu. Ninguém manda naquilo lá. Você paga um subscription, uma plataforma de tecnologia. Ah, mas eu quero estar no Magalu também. Ótimo. Eu quero estar na Americanas. Vai lá mesmo. No Shopee. Vai em todos. Não tem uma restrição. Mas você tem um negócio que é seu. Você tem o teu Porto Seguro digital, que se chama o velho e bom site. Isso é muito bom. Você tá, essa frase, assim, quando eu vi pela primeira vez, né? Pô, você está construindo no terreno de outra pessoa. Né? E aí, esses caras podem te tirar ali a qualquer momento, por qualquer coisa que você fizer, ou até incentivar os outros, mas eles podem te tirar, né? Vai acontecer alguma coisa, a gente vê isso no Instagram direto, um monte de gente que tem negócio lá, de repente recebe uns strikes, porque um monte de gente denuncia, perdeu a conta. Exatamente. Perdeu sua conta, perdeu o seu ganha-pão. Se você tem o seu site, se você, né, direciona as pessoas, faz lista de e-mail, você tem um acesso direto a elas, é uma outra pegada. E uma coisa assim na Wix, porque é uma dúvida minha mesmo. Eu não estaria, de certa forma, também construindo isso no terreno de outra pessoa? Ótimo. Porque eu estou usando toda a plataforma da Wix. Acontece alguma coisa que a Wix não gostou de mim, fizemos uma edição ruim aqui do podcast, aí os caras vão lá e tchá. Legal. Dá para isso acontecer? Como que é o negócio de uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. O que acontece? Para construir um site em algum lugar, você vai precisar de uma ferramenta. Ah, não quero o Wix, quero outro. Você vai ter que ter alguma ferramenta. Sim. O que acontece no caso da Wix, por exemplo? A gente só tira do ar, vamos lá, tem algumas políticas, tá? Então, uma das políticas é o seguinte, é tirar do ar coisa que vem mandado judicial. Aí não tem nem o que questionar. A justiça mandou lá, falou, olha, esse cara aqui tem que tirar do ar, não tem o que questionar. Mas a gente tem ali um controle com algumas questões como antissemitismo, por exemplo, é um fator que a gente leva em consideração, pedofilia. Então, tem lá um site que a gente identificou lá que tem pedofilia. Putz, tira esse cara do ar, entendeu? Sim. Então, mas sim, você está sempre sujeito a uma plataforma. O que acontece é o seguinte, a Wix, ela não ganha dinheiro, isso acho que é o diferencial, com a tua movimentação. Ela ganha dinheiro com o que você constrói. É diferente de uma plataforma que tá ganhando dinheiro à medida que você está colocando publicidade. Então, são plataformas, mas a maneira de rentabilizar é completamente diferente. Todas as plataformas sociais, de redes sociais, elas ganham dinheiro na publicidade. Ah, tem uma série de teorias, ganham dinheiro na publicidade. É mesmo. A Wix não, é subscription. É aquilo que a gente falou sobre incentivos, né? Cara. O incentivo totalmente na rede social, ao contrário. Já no Wix, é de fato trabalhar junto com o cliente. Você entendeu? Tem ali uma diferença, Luiz, tem uma diferença ali do modelo de negócio, entendeu? Sim, de fato, se você construir um site na Wix e começar a colocar foto de criança nua lá, nós vamos te derrubar. Não tenha dúvida. Os caras, com certeza. Se você colocar lá mensagens racistas, você pode ter certeza que vai ser derrubado. E ainda para esclarecer, no final de tudo, o domínio é seu. O domínio, exatamente, cara. O domínio é seu. E decisão judicial, realmente, se chegou ali, eles podiam mandar isso pro Google, tipo, se você fez seu Google e-mail lá, isso já ia ser derrubado também de qualquer jeito. Manda no Twitter, né? Toda hora tem uma coisa dessa. E se não for pro seu site, vai pro sua conta bancária. Aí tava tudo. Mas você sabe que, por exemplo, a política até de strike dessas plataformas, ela é uma política bem construída, tá? Porque a ideia do strike é que você se mantenha. É o seguinte, ele te dá chance para você... É a tua chance de erro, o strike. Então, eu não sei se isso mudou, mas, por exemplo, teve uma época no YouTube que eram 3 strikes. Então, eu trabalhava numa empresa, a gente tinha um canal que era muito forte no YouTube, era um canal internacional de games. E aí eu lembro que uma vez a gente tomou um strike porque a gente fez uma menção a uma marca sem autorização da marca. E tomou um strike. Mas isso faz muito tempo, eu tô falando de 2016, faz bastante tempo. Não foi, desculpa, não foi 2016, foi 2013 que a gente tomou esse strike. E aí, eu acho que é uma boa política. Porque você errou. Abre o olho. Cuidado. Então, essa política de strike eu vejo até, sinceramente, Luiz, eu vejo faz ela sentido, até ela faz sentido com bons olhos, entendeu? Eu acho que tem pontos positivos e negativos, assim. Obviamente, a política é certa,
Mas até pela questão de corte de custo mesmo, eu tava vendo que no Facebook aqui no Brasil, na maioria dos problemas de bloqueio de conta, etc., você não tem mais atendimento brasileiro Correto. humano para responder. Só robô. É verdade. Então é claro que o robô, você tem uma política ali que ele consegue resolver certa parte dos problemas, É verdade. mas tem outros problemas sérios que você não consegue. E aí é aquilo lá e pronto, acabou. Acabou. Não tem. Então, pô, tô vendo agora eu tô perplexo com o número de contas fakes criadas de empresa. É assim, todo dia alguém tem uma conta fake. Então eu tenho uma empresa de investimentos que, pô, tem 5 perfis fakes falando sobre investimentos, mencionando a gente, dizendo que eles fazem parte da organização, mas vendendo um produto totalmente fake, tipo, com um golpe, alguma coisa do tipo, e que é simplesmente impossível, tipo, bota todo mundo da empresa pra denunciar e não cai. E você não tem com quem falar, porque o Facebook demitiu todo mundo de atendimento no Brasil. Caraca. Então, esse é um problema, assim. De fato, e esse daí não é uma situação só do Facebook. Você pega o Google, é a mesma coisa, você pega... É um problema generalizado mesmo, eles não conseguem atender a demanda. O que aí eu acho que tem que ter uma política pública, aí eu acho que tem que ter uma questão ali de, olha, cara... Porque os caras, tudo bem, né? É a história de falar que você fala que o carro mata pessoas, né? Não mata, né? Você causa acidentes, tem gente que é irresponsável, tem gente que, né? Não dá pra dizer que a bebida mata a pessoa, né? O cara que bebe demais e, sei lá, eu puxo uma arma e mata, então, né? Uhum. Tem uma série de desdobramentos dessa conversa aí, mas... pontos legais de falar. Tem um problema aí, sim, de atendimento ao cliente. A gente sofre muito isso na Abrad. A gente tem esse problema na Abrad. Você imagina, às vezes tem agências pequenas, sei lá, a Abrad é uma associação muito nacional, ela está muito espalhada. Qual que é o foco da Abrad, assim? A Abrad, hoje ela tem, a gente está até passando por essa discussão nesse momento, mas a Abrad hoje ela tem um foco muito grande em agências e produtoras digitais médias e pequenas. É claro que ela está muito concentrada no Sul, mas a gente tem a Abrad Sul e Sudeste, mas a gente tem a Abrad... Norte e Nordeste? Não, tem... Eu já quero me filiar. Não, a gente tem em Manaus, por exemplo. Tem lá a Abrad Norte, que fica em Manaus. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem esse tipo de situação. O cara vai lá, faz uma campanha publicitária, X. Ele tomou um strike. E ele errou na campanha. Ele fez uma coisa errada ali. E ok, o cara errou, ele quer corrigir. Ele tomou um strike e bloquearam a conta dele. Só que essa conta dele era uma conta que ele administrava de um cliente dele. Puts. Tirou o negócio do ar. E aí, como é que a gente faz? É muito comum. E o Facebook, o Google, eles não abrem o canal para... Não abre. Aqui não é uma crítica, não estou fazendo uma crítica. É uma estratégia deles. Aí a gente pode até ver se é uma estratégia correta ou não, mas sim, esse problema ele existe, Nick. Tanto que eu acho que uma das maiores horas gastas de agências digitais, quando você vai fazer, de fato, mídia paga, Facebook e Google, eu esqueci o termo só, mas o fenômeno de você criar várias contas para exatamente se proteger disso. Tipo, bloquearem, você tem ainda formas de remanejar essa campanha para você continuar rodando. Aí vai a criatividade do brasileiro, né? O jeitinho brasileiro que a gente descobre ali como que pode minimamente, mas você tem esse problema no Instagram, no Facebook, no Google e tudo mais. Tem as distorções, né? Nosso mercado é muito grande, tem gente que usa de uma maneira equivocada. Hoje esse negócio de fake news, perfil falso, isso é um problemaço. Nossa, demais, cara. Isso é um problemaço. Você pega o WhatsApp lá, que também pertence à Meta, que é do grupo e tudo mais. Cara, eu tenho um amigo meu que trabalha na área de segurança da informação. O cara se deu muito mal. Ele trabalha na segurança da informação de uma telecom. Uhum. O cara pegou a foto da minha esposa lá no Facebook, que tava eu com as crianças da minha esposa lá no Facebook, montou um perfil e ele foi pedir dinheiro justo pra esse cara. E esse meu amigo mandou pra mim, falou, Fabio, teu telefone é esse? Você tá com esse telefone ainda? Tô. Ele falou, dá uma olhada nisso daqui. Ele começou a mandar os prints da tela pra mim. Oi, cara, eu tô com um problema aqui, quanto tempo que a gente não fala? Você não sabe o que aconteceu, não sei o quê. Falei, e ele te pediu dinheiro? Ele falou, não, mas ele vai pedir. Já peguei o número e mandei ele. E o golpista foi muito azarado, cara. Porque ele foi, de todos os meus amigos, ele foi pegar o cara que trabalha na área de segurança da informação de uma telecom, cara. Não dava pra ele ser mais azarado, cara. Pensa, sei lá, de quantos contatos eu tenho, quantas pessoas. Ele pegou o cara que ele não podia pegar. E, bom, o cara bloqueou e tudo mais.
Cara, o discurso do cara, assim... Bate. Engana, cara. Exato. Engana. Você começa a falar, você fala, pô, ele pegou a foto da minha esposa, uma foto que a gente tá num hotel com as crianças e tudo mais. Já fizeram isso com minhas coisas também. Pô, pegaram. Mas aí como é que é? Tipo, esse cara, ele consegue... Você bloqueia o número dele, você denuncia ele pra Telecom, eu não consegui fazer muita coisa então, assim. ele consegue, porque ele tá dentro. De novo, foi um azar do golpista. Mas a minha esposa, a gente tinha um apartamento, a gente anunciou o apartamento nessas plataformas. Aí apareceu lá um cara, olha o discurso do cara. Eu teria caído. Eu que sou do ramo, teria caído no discurso do cara. O cara veio com um discurso assim, olha, a gente viu que você fez um anúncio e tem lá a foto de alguém com o nome de uma corretora. Assim, o negócio não é um negócio caseiro, entendeu? Um negócio ok. Ó, a gente viu, olha só, eu achei fenomenal. Cara. O cara é bom, ele não é ruim. Ó, a gente viu que você fez o anúncio e a gente queria saber se você está recebendo muito contato, a sacada, de cliente final ou de corretor. A minha esposa falou assim, então, a gente está recebendo muito corretor. Ele falou, então faz o seguinte, a gente consegue melhorar a performance do teu anúncio. Clica no link aqui e ele vai te pedir umas informações. E aí a gente vai ajustar o teu anúncio de acordo com a característica do que você quer. O que aconteceu quando ela clicou no link? Hackearam com... Pô, cara, não é, entendeu? O cara falou de jornada do cliente com ela, o golpista. Caraca, cara. Ele falou de jornada. Você tá contente? Você não tá? Nossa. Não, os golpistas poderiam tranquilamente ensinar os PMEs a como entrar no mundo digital. Pô, a gente precisava trazer esses caras pra perto. A gente não tem que brigar. A gente tem que trazer os caras. Cara, vem aqui ajudar a gente, pô. Cara, customer experience ali pro mal, cara. Mas e um baita customer experience? Porque ele entendeu que isso é um problema, né? Que as pessoas não querem ser contactadas pelos corretores, elas querem ser contactadas pelo cliente final. Ele entendeu que isso é um problema. Ele entendeu que isso acontece. E ele desenhou o fluxo da maldade ali, entendeu? O fluxo do hackear a conta no WhatsApp olha que louco isso. E esse fluxo que ele é segmentado, inclusive, porque ele foi pegar quem anuncia imóvel. Cara, não, é demais. Não, E puxando esse ganchozinho que você falou agora sobre o CS, acho que a gente fala um pouquinho muito sobre como vender online. Mas comenta um pouquinho assim, hoje a gente fala muito sobre a venda não acaba na venda, né? Ela acaba muito depois, como você falou, o ciclo da Wix são de 500 dias. Como é que esse pessoal, assim, ou novo em negócios digitais, e como é que a Wix ajuda eles a fazer todo esse ciclo de pós-venda e potencializar as vendas também, né? Legal. A gente tem um conceito, né, muito interessante hoje a gente tem um conceito em vendas, né, que acabou a história do funil, agora virou uma ampulheta, né? Esses discursos são lindos, maravilhosos, mas muito simples de entender o seguinte, né? Você tinha um funil de venda ali, que era pegar o lead, qualificar esse lead, né? Entrar em contato, identificar a oportunidade, tudo mais, fazer a venda. E aí acabava o teu funil de venda, acabava ali. Fiz a venda, acabou. O que a gente descobriu, né? Não é que a gente descobriu. Como é que isso evoluiu? Tem o pós-venda agora, né? Então eu fiz uma venda, é o seguinte, eu quero vender de novo para esse cara. Eu quero vender mais para ele, né? E aí começa, eu quero aumentar, eu quero fazer upsell, eu não quero, então tem agora um outro tratamento para esse cliente, né? Não é? A venda tá feita, tanto que é o tal do Customer Success, né? O que é o Customer Success? É uma outra equipe que vai manter esse cara. Isso na Wix, a gente tem uma equipe forte com umas métricas assim, de retenção. Você quer upsell, você quer cross-sell pro cara, vários outros serviços. Quer que ele cresça o negócio dele para o quê? Para ele colocar o plugin de e-commerce, para ele colocar o plugin de sei lá o quê. Perfeito. E a Wix, né? Lembra que eu falei do AAA? Qual que era o último A, né? Tinha aparecer, ativação e atividade. O que é o atividade? É o upsell. Então, na atividade, a gente entrega uma série de ferramentas. A gente costuma dizer, né, que a Wix não é uma plataforma, ela é um ecossistema. Pô, Fábio, qual que é a diferença de plataforma para ecossistema? Um ecossistema conecta diferentes plataformas. Então, por exemplo, na Wix, quando você coloca o teu endereço, ele pede em uma das etapas, ele fala, você quer colocar aqui as tuas redes sociais, teu telefone, o que quer que seja? Quando você coloca o endereço, ela puxa direto do Google My Business o mapa. Por que isso? Olha que legal esse número. Tem um fenômeno, né, que chama ROPO, Research Online, Purchase Offline. O que é isso? O Google identificou um comportamento
que quando você tem uma loja física com um site na internet, 40% das visitas desse site convertem na loja física. Research online, purchase offline. Eu vou lá, pesquisei que tem um suco, sei lá, detox vegano, eu vou lá fortalecedor, mais físico, que fica a 2 km da minha casa. Putz, eu preciso ir lá experimentar o suco. Não vou comprar o suco sem experimentar. Eu vou lá na loja. Então é isso. Então a Wix ela se conecta com uma série de outras plataformas. Google My Business. Você consegue fazer hoje publicidade nativa no Facebook, no Instagram, dentro da Wix. Caraca. Você não precisa entrar na plataforma do Facebook. Demais, você vai na Wix, você faz a publicidade ali e boa. Então, todos esses elementos, você pode fazer e-mail marketing através do site da Wix. Você não precisa contratar uma plataforma. Então, todos esses elementos ali One-stop shop vira ali. Da atividade do site é o quê? Isso daí é tudo pós-venda. Eu estou fazendo o quê? O Nick veio aqui no meu site, mas eu quero que ele volte. Eu quero que ele consuma mais. E aí, é claro que você tem evoluções disso, né? Então, calma aí. Eu identifiquei que tem o Nick, eu identifiquei que tem o Luiz e que tem o Fábio. E aí você começa com essa evolução, com essa construção. Putz, esses caras têm o mesmo perfil, eles gastam o mesmo tanto, eles compram com a mesma recorrência. E aí o cara tem que ir aprendendo e desenvolvendo e conhecendo do ambiente digital para ele, né, utilizar mais e mais ferramentas. Mas a suíte de produtos que a Wix fornece, ela é completa nesse sentido, entendeu? Muito bom. Realmente, assim, dá para entender todo o ecossistema que vocês estão falando. Acho que eu gostei da explicação de ecossistema versus plataforma. Acho que nesse podcast aqui de hoje a gente conseguiu entender, né, cara, a trajetória do mercado digital no Brasil, quais são os desafios, como que o pessoal está vendo, como que uma das principais empresas aqui que estão, né, ajudando a estabelecer esse crescimento, dessa digitalização de vários negócios, está agindo. Então, isso é valiosíssimo, Fábio. Obrigado. E eu queria agradecer também aqui aos nossos 2 patrocinadores, né, sendo a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. Né? Aqui tem o login deles. Se você tem interesse, é um empresário, você tem uma empresa, né, e você quer gerar mais valor e melhorar suas operações, você pode entrar em contato com eles no www.goldratt.consulting.com.br. Né? E também temos aqui a Polaris Pharma, né, empresa da qual eu participo, que a gente preparou aqui para você. Né? Nós somos um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de packs customizados. Né? Então, quando você precisa manipular um dermocosmético, um pack, a gente preparou aqui para você, né, que é o Kit Imunidade, para você, Fábio, que tem o seu nome, está personalizado aqui com uma fórmula muito direitinho para você. E a gente trabalha com atestado de pureza 100%. Né? Então, todas as nossas fórmulas, elas vêm com esse atestado aqui, feito à mão pela nossa responsável técnica e líder de operações. Muito obrigado. E quem quiser, né, todo mundo que está ouvindo a gente aqui do FL, também você, líder ouvinte, você tem 20% de desconto na Polaris. Então, só entrar no nosso Instagram, @saude.polaris, e entrar em contato com uma das nossas concierges via WhatsApp. É tudo digitalizado. Né? Essa é a beleza do negócio, e a gente entrega para você no conforto da sua casa, onde quer que você esteja em todo o Brasil. Infelizmente ainda não entregamos no Moçambique, temos ouvintes do Moçambique, cara, a gente é muito legal, então um salve para todo mundo que está ouvindo a gente da África, achei muito legal isso, vendo os dados. E Fábio, onde que as pessoas podem te acompanhar? Onde que elas podem te ouvir mais? Legal. Porque, não é sempre que a gente consegue ter acesso ao... Nossa, fico muito feliz aqui. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a IFL, Luiz, Nick. Muito obrigado aí pelo convite, por poder participar aqui com vocês. Olha, eu sou muito ativo no LinkedIn. Então, se você procurar lá Fábio LinkedIn Trindade. /Fábio Trindade, você vai me encontrar lá. Vai ser um prazer. Eu gosto bastante de falar sobre negócios. Acho que esse é o tema aí que eu trabalho há 20 anos e é o que eu sei e o que eu gosto de fazer. Fechado, excelente. Nick, onde podem te encontrar? Com certeza no Instagram, @NicolaLoy, também seguir o BP Money, @BPMoney_. E, quero agradecer a LG pela oportunidade de estar aqui, Fábio também, grandes aprendizados sobre o mercado digital. Acho que é um mercado que precisa
se amadurecer, para também o Brasil amadurecer no mundo dos negócios, com certeza. E principalmente ajudando as pessoas mais simples, né? Como você falou ali, deu aquele termo. CNPFs. Sem dúvidas vai ajudar ali os brasileiros a conseguirem melhorar as suas vidas e as vidas das suas famílias. Isso mesmo. Eu, @LGPrioli ou Luiz Guilherme Prioli no Instagram. Quer dizer, no LinkedIn. Então, valeu e até a próxima.